Ó, entrando no futebol agora, Danilo Lavieri, aconteceu, hein? Um milagre, sei lá, uma coisa santa mesmo, o Água Santa. O Água Santa foi lá em Barueri e ganhou do Palmeiras. Não é só que ganhou do Palmeiras, jogou bem e o Palmeiras jogou muito mal. É, claro que todo mundo acha que esse negócio não vai se repetir na semana que vem e tal, mas acho que tem um impacto também no meio de semana. Você já veio com a informação aí sobre como vai ser o time no meio da semana na Libertadores, temos até uma enquete sobre isso. A pergunta é a seguinte: Palmeiras e Flamengo deveriam poupar na Libertadores no meio de semana pensando no estadual? Alternativa: só o Palmeiras, só o Flamengo, os dois ou nenhum dos dois. Vocês já podem dar o seu voto aí e podem nos dar likes também sobre isso. Ô Danilo, essa derrota 2-1, que também não é o fim do mundo, apesar de ter sido vexaminosa, vamos dizer assim, como foi o São Paulo ter perdido, atrapalha a vida do Palmeiras daqui para frente? E o que falar desse jogo, em que o Palmeiras foi mal? Foi um time que jogou de uma forma que a gente não viu o Palmeiras jogar, ser muito atacado e tudo mais. Pois é, o Palmeiras jogou muito mal. Eu até ontem no programa, logo após o jogo, disse que se tivesse sido 3-1 não teria sido uma grande surpresa, porque das 5 grandes chances do jogo, as 4 melhores foram do Água Santa, os 2 gols, uma na trave e uma bela defesa do Everton, e aí depois teve o lance do Palmeiras. Então não seria um absurdo se o Água Santa tivesse feito até 3-1, por exemplo, no jogo de ontem. Ontem eu acho que o Palmeiras jogou desinteressado, os seus jogadores fazendo coisas que normalmente não fazem. O símbolo de tudo é o Zé Rafael, que normalmente é o termômetro desse time. Jogou muito mal ontem, tentou dar um rolinho quando o time estava completamente desprotegido, com duas opções muito claras para passe, uma para a esquerda, uma para a direita. O time totalmente desguarnecido, teve que correr. O Marcos Rocha ainda salvou e tomou o gol de escanteio numa falha de encaixe de marcação, que ficou nas costas do Gustavo Gomes, mas não foi o Gustavo Gomes o principal responsável, porque ele estava marcando outro jogador do Água Santa, mas aí o Mezenga apareceu nas costas dele numa falha de marcação. Então foram muitos erros, um efeito cascata de muita coisa que normalmente a gente não vê esse Palmeiras do Abel Ferreira cometer. Mais uma vez eu repito, né, o Palmeiras não estava sobrando na temporada, mas no contexto era o time mais seguro, porque a gente olhava, o Atlético Mineiro não convencia, sofria para vencer times pequenos lá de Minas Gerais. O Flamengo perdeu jogos importantes. O Fluminense naquele altos e baixos, mas muitas vezes colocavam o Palmeiras e o Fluminense como os dois times mais confiáveis, mais legais de assistir, né, do país. Mas, de fato, o Palmeiras não estava sobrando, mas até então estava sendo seguro e decisivo, né? E ontem não foi nada disso, perdeu. E agora, como você disse, isso com certeza vai impactar. Eu tenho para mim, já tinha até falado para vocês antes, que com vitória, derrota, qualquer que fosse o resultado, ainda que tivesse sido 2-0, tranquilo, assim, eu acho que o Palmeiras jogaria já com o time B contra o Bolívar, porque já foi a estratégia adotada pelo Abel no ano passado e deu super certo. Claro que este ano o grupo é um pouquinho mais forte, mas nada absurdo. E se você for parar para analisar agora, o Palmeiras tem esse jogo com o Bolívar no meio da semana e tem a decisão do Paulista que tem mais 90 minutos para resolver. Se caso o Palmeiras vá na altitude, que perca o empate, o Palmeiras ainda tem outros 5 jogos na fase de grupo, né? Então, até hoje, antes de ter a informação, eu já tinha feito uma coluna que, na minha opinião, era obrigatório o Palmeiras se poupar nesse meio de semana para jogar com força máxima no domingo que vem. E aí, para aproveitar, já para arredondar o assunto aqui, hoje já tinha essa dica de que o Palmeiras seria o time com time reserva, ou mistinho, né? Mas o nosso palestra já destrinchou aqui, já falou do 1 ao 11, qual vai ser o time, reportagem do João Gabriel Falcade. O time é o seguinte, anotem aí: Lomba, Garcia, Luan, Naves e Vanderlan. Fabinho, Jailson e Arthur. Estreia do Arthur, reestreia do Arthur como titular já do Palmeiras. Mike, Breno Lopes e Flaco Lopes. Esse é o time que vai jogar na altitude de La Paz contra a Bolívar, segundo a informação dos nossos amigos do nosso palestra, Tirone. Mas vai viajar todo mundo? E aí,
Opa, o Palmeiras não divulga os relacionados. É fato que o Piquerez não viaja, porque o Piquerez teve mesmo problemas no joelho. Ele não vai precisar operar, mas ele vai ficar afastado por pelo menos 15 dias. O que significa que ele já não joga agora nem no jogo de volta e bem provavelmente vai começar a jogar lá no finalzinho do mês de abril. E olhe lá, ainda o Palmeiras não divulgou esse prazo, mas é fato que ele não pode atuar nesses próximos dias, mas não vai precisar de operação, pelo menos isso é o lado bom. O Gustavo Gomes saiu com um corte na cabeça, é bem provável também que ele nem viaje, e aí a tendência é que depois do treino de hoje, do regenerativo, eles tenham avaliado e aí vai um ou outro para compor o banco. Eu imagino que vai alguns jogadores-chave, Marcos Rocha, Dudu, Zé Rafael, ainda não é 100% essa informação, estou tentando confirmar certinho qual vai ser a delegação, mas o Palmeiras esconde de qualquer jeito quem vai viajar. Claro que nas fotos, nos vídeos da chegada do time na Bolívia, a gente vai ter uma ideia melhor.